Olá, estamos iniciando mais uma Universidade Aberta. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre uma iniciativa que começou bem antes da pandemia chegar, mas que durante esses últimos meses reforçou sua atuação, adaptando e auxiliando ainda mais a comunidade. Mas antes de conversarmos sobre este assunto, vamos conferir mais uma edição do nosso quadro Descomplica, que hoje fala sobre a resenha. Já vai se preparando, pois você vai escutar muito esse termo na faculdade. Resenha. É um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual, que pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Todos os livros, de um modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam um mesmo assunto. A resenha apresenta algumas características, como a objetividade na escrita, ser um texto conciso e a utilização de um método. Tradicionalmente, existem dois tipos de resenha, a resenha descritiva e a resenha crítica ou opinativa. E se você for produzir uma resenha, leia o livro com muita calma e atenção. Eu faço questão da sua companhia para o próximo Descomplica Ciências. Até mais! Ficou bem mais fácil para a gente entender, não é mesmo? Muito obrigada, Vitor. E depois de aprendermos um pouco mais sobre mais um termo acadêmico, vamos voltar ao nosso assunto de hoje. Nas últimas semanas, nas mídias e nas redes sociais, a pauta da violência ganhou quase tanto destaque quanto a pandemia do coronavírus. A palavra violência é definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder contra si mesmo, contra outra pessoa, grupo ou comunidade. O programa aqui da Universidade de Passo Fundo busca enfrentar situações que envolvem a prática da violência no espaço escolar e familiar, principalmente envolvendo adolescentes em conflito com a lei, apenados, idosos e mulheres vítimas de violência doméstica. Ficou curioso para saber como este programa vem atuando? Então fique ligado que a Universidade Aberta de hoje está só começando. O programa Mediajur, Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa, atua no enfrentamento de situações de violência com o objetivo de ajudar pessoas que passaram por essa infeliz experiência. O trabalho é realizado a partir de uma abordagem integrada, cooperativa e humanitária. Durante a pandemia, o programa focou em atividades de forma remota, além de fechar uma parceria com o projeto Rede de Cuidados Territoriais, que inclusive já conversamos aqui na Universidade Aberta. A equipe chegou até as casas das pessoas através de lives e formações. A professora Linara da Silva está aqui com a gente e nos explica um pouco mais sobre este programa. Professora Linara, seja muito bem-vinda a mais uma Universidade Aberta para falar sobre esse importante programa que, inclusive, já tem uma trajetória dentro da universidade e junto à comunidade de Passo Fundo e região, mas que, assim como toda a sociedade, se adaptou durante essa época, esse período da pandemia. Conta para a gente um pouquinho das ações que foram realizadas e o que é exatamente o Mediajur. Olá, Nádia, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Então, o Mediajur, que é o Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa, é um programa de extensão da universidade. Nós temos atuação hoje no campus Passo Fundo, Carazinho e Sarandi. A tendência é que ele também se amplie para os demais campos. Ele é um programa coordenado pelo curso de Direito. Temos parceria aí também com o curso de Pedagogia, Serviço Social, Psicologia, o que demonstra esse viés interdisciplinar. E o Mediajur ele está focado em 4 pilares. Nós trabalhamos com a comunicação não violenta, com a mediação,
com a justiça restaurativa e com a abordagem sistêmica, por meio do direito sistêmico e uso das constelações familiares. E o nosso objetivo é justamente a prevenção e a solução de conflitos. Então, nós temos esse viés preventivo, buscando evitar que os conflitos aconteçam, e o nosso trabalho, nesse sentido, ele se dá muito por meio de formações continuadas para professores da rede estadual, da rede municipal, servidores da rede de atendimento e também, né, servidores que trabalham junto a instituições como o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque são pessoas que lidam com o conflito todos os dias. Então, o objetivo é formá-los para que eles compreendam essas técnicas da mediação, da justiça restaurativa, da comunicação não violenta, para que possam lidar com essas situações. E, ao mesmo tempo, também temos esse viés que busca, né, a solução dos conflitos, a resolução, depois que o conflito já está instaurado. E aí nós temos várias frentes de trabalho, seja com adolescentes em conflito com a lei, idosos em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência, apenados, né? Nós temos um viés muito importante nesse processo de ressocialização e reintegração dos apenados, e violência escolar. Claro que com a pandemia, né, nós tivemos que adaptar as nossas ações, até porque os atendimentos sempre foram presenciais, mas diante, né, da incidência da pandemia, a gente precisou adaptar e trazer isso para o ambiente online. Então, nesse momento, né, o Mediajur está trabalhando fortemente com essa parte preventiva, por meio das formações. Então, nós renovamos aqui uma parceria com a 39ª CRE, né, a Coordenadoria Regional de Educação, e estamos organizando formações continuadas para os professores, algo que já fazíamos nos anos anteriores, né, e esse ano voltamos a fazer nesse formato online, também com a participação de alunos do curso de Direito, Pedagogia, Psicologia, para que eles também comecem a ter esse novo olhar na solução de conflitos, porque o objetivo maior é justamente isso, estabelecer uma cultura de paz, obter a pacificação dos conflitos, para que as pessoas consigam olhar por trás do problema, ter o foco na solução, por meio de uma nova linguagem e uma nova abordagem. E, além disso, né, na medida do possível, também estamos trabalhando com formações que envolvem comunicação não violenta. No semestre passado, organizamos uma série de lives semanais, né, pelo Instagram. Eu e o professor Vinícius Toasa, que junto comigo também está à frente do Mediajur. Então, a gente fez ali o semestre todo falando sobre comunicação não violenta, os seus componentes, o que ela significa, né? E foi muito importante, até porque em tempos de pandemia, as pessoas precisaram ficar mais em casa, né, convivendo com seus familiares, e os conflitos que antes já aconteciam, porque o conflito é algo normal, né, ele acontece todos os dias, muitas vezes se intensificaram. Então, a gente conseguiu trazer para dentro desse contexto, como no nosso dia a dia, na relação com as pessoas, da nossa convivência, nós poderíamos evitar conflitos e, ao mesmo tempo, solucionar aqueles que surgem por meio dessa abordagem e desse olhar da comunicação não violenta. Você, professora, explica um pouquinho melhor para a gente o que é exatamente a comunicação não violenta, não é? A gente tem ouvido falar muito sobre esse termo, mas o que vem a ser isso na prática? Bem, a comunicação não violenta, ela foi sistematizada por Marshall Rosenberg, né, que é um norte-americano, que já faleceu, mas nos deixou, né, de presente essa preciosidade para a humanidade. E o Marshall, ele, ao observar o comportamento de vários grupos, né, de várias situações, e principalmente como as pessoas reagiam diante de conflitos, ele conseguiu organizar e sistematizar a comunicação não violenta, que é muito além de uma teoria, de uma metodologia, mas é como se fosse uma forma de vida. Nós podemos compreender a comunicação não violenta como uma comunicação consciente. E quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente tem a ideia de que nós não somos violentos na nossa forma de comunicação. Muitas pessoas vão dizer, não, eu não sou, né, grosseiro, eu não sou mal educado, só que a violência, ela está impregnada na nossa forma de se manifestar, seja por meio da fala, né, da linguagem, dos gestos, do olhar. Então, nós somos muito violentos, sim, na nossa forma de comunicação. E como é que nós manifestamos isso?
por meio de julgamentos moralizadores, por meio de comparações, de generalizações, né, abstrações. E o Marshall, ele sistematiza tudo isso para que a gente comece a se analisar, se observar e perceber em que momentos nós estamos utilizando dessa comunicação violenta, que é uma comunicação irracional, é uma comunicação alienante, e qual a consequência disso? Os conflitos. Então, muitas vezes nós temos conflitos com as pessoas porque a comunicação não está funcionando. E ele nos aponta alguns passos, ele nos traz componentes para que, a partir, né, dessa compreensão e principalmente um autoconhecimento, que a gente tem que olhar, né, para nossas formas de comunicação e interação, a gente consiga ir exercendo essa comunicação não violenta. Então, eu poderia, é algo, né, bastante complexo, que exige um estudo contínuo, mas poderíamos dizer, em linhas gerais, que a comunicação não violenta, ela seria uma comunicação consciente, que nos leva a encontrar a nossa forma compassível, para que a gente exerça a empatia, a escuta ativa, que são pilares muito importantes, né, da CNV, da comunicação não violenta, e com isso a gente consiga, né, comunicações que cheguem ao consenso, comunicações que funcionem e que as pessoas consigam uma harmonia maior naqueles locais em que estão. E isso, não é claro, né, professora, vale para essa comunicação direta, cara a cara, né? Como vale também para a comunicação nas redes sociais, não é? Onde a gente vê muito discurso do ódio, né? E essa comunicação bastante violenta, polarizada, ofensiva, inclusive. Então, vale para os dois tipos de comunicação, é isso? Com certeza, com certeza. Onde há interação humana, seja no presencial, seja no online, né? Onde há essa troca, esse compartilhamento, está lá a nossa energia, né? Nós deixamos o nosso recado onde quer que estejamos. E da forma que nos manifestamos, a partir da maneira com que comunicamos, nós vamos obter, né, uma colaboração ou não. E aí o conflito se instaura. Então, o Mediajur tem como pano de fundo em todas as nossas abordagens, né, a partir do momento que estamos lá mediando os conflitos, organizando um círculo restaurativo, um círculo de construção de paz, a comunicação utilizada entre as partes sempre será essa comunicação não violenta, sem julgamentos, com empatia, né, e buscando sempre essa escuta ativa. Olha que interessante, como precisamos disso, não é, professora? Então, depois a gente aprender um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação também dos estudantes que fazem parte dos programas de extensão aqui da universidade. Porque a gente sabe, não é, que além de auxiliar a comunidade, os programas também contribuem para a formação dos alunos. E este é o caso do aluno Matheus Zanon, que gravou um depoimento para a gente. Então, antes do intervalo, vamos conferir o que ele disse. O benefício do projeto é que ele estimula a pacificação social e ele garante o acesso à justiça. A gente sabe que justiça não é só o sistema tradicional judiciário. Existem outras formas de fazer justiça e o Mediajur foca nesta forma alternativa. O projeto me ajuda profissionalmente porque ele me dá uma visão diferenciada do conflito e uma nova perspectiva de justiça que eu não conhecia. E profissionalmente porque ele está me fazendo ver as coisas de uma forma mais humanitária e empática. Estamos de volta com Universidade Aberta, versão especial. No programa desta semana, estamos conversando com a professora Linara da Silva, que coordena o programa Mediajur do curso de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo, e que durante a pandemia realizou diversas ações. Mas antes de voltarmos a conversar com a professora sobre o assunto de hoje, vamos acompanhar o Fique Sabendo, que traz dados impactantes sobre violência e estupro.
Você sabia que mais de 50% dos registros feitos no Disque Direitos Humanos são de violações de direitos de crianças ou adolescentes? Do total, 17 mil são de violência sexual. Quase 60% das vítimas de estupro são adolescentes com até 13 anos. No ano de 2015, já tínhamos um estupro a cada 11 minutos, mas os dados atuais mostram que agora são a cada 8 minutos. Do total de vítimas abusadas sob efeito de drogas ou ainda pessoas com deficiência, cerca de 80% são do sexo feminino e 50,9% negras. Professor, a gente inclusive pôde conferir no nosso quadro do Fique Sabendo, não é, dados bastante preocupantes, não é, sobre violência doméstica, sobre estupro também. E no bloco anterior, inclusive, tu disse que vem aumentando, não é, os registros de violência doméstica e de conflitos em função da pandemia. Será que essa é uma tendência que realmente deve persistir? Ou depois da pandemia a gente pode voltar para aquele normal que nem era tão normal assim, não é, professora? Porque já eram muitos os casos de violência. Mas realmente, então, esse convívio mais de perto, dentro de casa, aumentaram os casos de violência. Já se tem registro disso. Isso, com certeza. Na verdade, né, eu acredito que o que acontece e que a pandemia trouxe à tona foi exatamente aquilo que já não estava bem antes. Então, o fato das pessoas antes terem as suas rotinas, muitas vezes passar a maior parte do tempo fora, de alguma forma camuflava aquilo que, de fato, elas manifestavam e sentiam. E aí a convivência mais intensa, mais diária, só fez com que aqueles sentimentos, né, aquela raiva, aquela revolta e a violência pudessem se manifestar. Então, na verdade, ela trouxe à tona aquilo que, de certo modo, já acontecia, em menos, né, intensidade ou no menor grau. E a gente realmente, né, teve várias situações que, inclusive, o Poder Judiciário nos procurou. O Mediajur, ele trabalha por meio de convênios, né, nós temos termos de parceria e convênios com várias instituições, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, né, as próprias coordenadorias de educação, e o Poder Judiciário, né, já nos procurou em alguns momentos para que a gente atendesse alguns casos de violência doméstica, situações que estavam insustentáveis. Em regra, né, como não estávamos fazendo os atendimentos presenciais, até porque os círculos que nós organizamos, eles normalmente contam com várias pessoas, então, né, por isso que essa proximidade seria um tanto quanto prejudicial, a gente tem que adaptar esses atendimentos mais urgentes para essa modalidade do online. Então, a violência doméstica realmente é uma realidade, e dentro da UPF nós também temos outro programa que trata da violência doméstica, que é o Projur Mulher, e o Mediajur, além de trabalhar também com essa situação, uma abordagem um pouco diferenciada, nós também trabalhamos com os agressores. A gente organiza grupos com os agressores, para que eles consigam expressar ali os seus sentimentos, as suas emoções, para que a gente consiga ir lá na raiz do problema, tentando compreender, né, o porquê dessas reações, né, o porquê de agir com essa forma de violência. É importante que nós organizamos grupos onde os agressores participam, né, em grande número. Então, eles conseguem se ouvir, né, eles conseguem olhar o lado do outro, e ali a gente vai conseguindo trazer uma cura, né, para essas situações, seja por meio da abordagem da justiça restaurativa, dos círculos, ou por meio da abordagem sistêmica também. Então, dependendo do caso, como nós trabalhamos com todos esses pilares, a gente vai aplicando, né, as metodologias disponíveis, justamente para trazer maiores benefícios e um maior efeito para essas situações. Professora, no final do primeiro bloco, a gente conferiu o depoimento do Matheus, não é, que é aluno e que faz parte do programa. Como que se dá na prática a participação dos alunos? Qual o protagonismo, o papel dos alunos junto ao Mediajur? Então, os alunos, eles têm um papel fundamental dentro do Mediajur, eles acompanham todos os trabalhos. Quando nós estamos no modelo presencial, os alunos participam diretamente dos atendimentos, dos círculos, das sessões de mediação, né, das constelações familiares, e ao mesmo tempo fazem toda a parte de organização da agenda, né, os relatórios, porque tudo, obviamente, tem que ser sistematizado, nós temos toda a parte dos relatórios, mas, principalmente, os alunos, eles têm essa prática, essa vivência,
Então, eles vão em loco, né? Muitas ações a gente não realiza na sede. Então, a gente vai até as escolas, a gente vai até os bairros, a gente vai até o presídio, e os alunos nos acompanham. Agora, com a pandemia, eles participaram ativamente das ações por meio, né, do ambiente virtual, e principalmente, como nós enfatizamos muito esse ano, a parte das formações, que é também, né, algo muito forte dentro do Mediajur, a parte das formações. A gente também pôde, de certo modo, capacitar os alunos para que eles estivessem mais presentes nessa situação. Inclusive o Matheus, né, que é o nosso bolsista, participou do projeto, participa desse projeto da Rede de Cuidados Territoriais, então ele está em loco, ele vai toda semana junto com as equipes dos outros cursos, fazendo as visitas, acompanhando, vendo a realidade, porque o nosso objetivo é justamente esse, fazer com que os alunos, seja do direito ou dos outros cursos que são nossos parceiros, eles consigam compreender, na prática, ter essa vivência, né, até porque a extensão, essa é a essência da extensão, aquilo que está acontecendo, aquilo que está se passando. Então, a participação deles, ativa, é fundamental, e, né, nós, enquanto professores, valorizamos muito isso. Então, eles têm um protagonismo muito importante. E claro que durante a pandemia vocês vêm realizando lives, não é, do programa e também formações remotas. Como é que está sendo a participação, não é, da comunidade, do público em geral, nessas ações? Qual é a sua avaliação, professora? Está sendo bastante positivo, bastante positivo. Claro que as metodologias que o Mediajur trabalha, obviamente que o presencial, ele acaba, né, sendo de uma interferência um pouco diferenciada. Mas, a partir daquilo que foi possível, a gente adaptou isso para o ambiente virtual, e a questão das formações, ela está funcionando muito bem. Então, os professores, né, estão participando, estão acompanhando, estão elaborando projetos, porque a nossa intenção é justamente já ir organizando ações para que o momento que as escolas, sobretudo, retornem aos atendimentos, né, e às aulas presenciais, eles já tenham essas ações prontas para execução. Então, a gente vem preparando, né, esse terreno, elaborando os projetos, formando os professores. Inclusive, né, uma das nossas ações é justamente esses reencontros, que a gente chama de reencontros sistêmicos, no ambiente virtual, escolar, e os desafios que se colocam diante disso, também falando um pouco sobre essa atuação nesse momento que estamos, né, nessa interação virtual. Mas eu penso que é justamente isso. Então, esses momentos agora também já servem para que, quando o retorno ao presencial, os professores já estejam preparados para essa nova realidade, né, na medida do possível, e já tenham organizado projetos e ações que a própria escola vai abraçar, sempre com esse enfoque da cultura de paz. Além dessas ações remotas, o Mediajur também participou, não é, de um grande trabalho, de uma grande ação que vem sendo realizada na universidade, que é a Rede de Cuidados Territoriais. Qual que foram as ações desenvolvidas pelo Mediajur junto a esse programa? Bem, então, esse programa, né, esse projeto, ele tem uma importância muito grande, justamente porque ele também tem ali como um foco essa interação entre os diversos cursos. Então, a gente consegue prestar um atendimento integral, né? Integrar as ações, e analisando os conflitos, a gente consegue levar as respostas necessárias. E como que o Mediajur se insere nesse programa? A partir desse acompanhamento, né, ficamos disponíveis para que o próprio programa nos encaminhe casos de conflitos que sejam diagnosticados por meio das visitas em loco. Então, é muito comum, né, conflitos familiares, principalmente, às vezes, quando tem algum idoso, e algo muito comum também, às vezes, esse idoso está sofrendo algum tipo de violência financeira, a família se aproveitando, enfim, da sua aposentadoria, da sua renda, ou conflito que envolve violência doméstica, conflitos entre os filhos, enfim, né? A gente sabe que a convivência humana, ela traz sempre, né, conflitos inseridos, e o Mediajur, ele fica, então, disponível para resolver essas situações, tentar amenizar esses conflitos, aplicando as nossas práticas de mediação, de justiça restaurativa ou abordagem sistêmica. E além dos alunos do curso de Direito, o Mediajur também conta com alunos de outros cursos, professora? Isso, a gente tem parceria, né, com o curso de Pedagogia, né, até porque, como nós temos também uma atuação dentro do ambiente escolar, é fundamental que a pedagogia se insira, sobretudo nessa resolução de conflitos no ambiente escolar.
e também temos parceria com o curso de Serviço Social e Psicologia. Então, nós estamos sempre, né, refazendo essas parcerias, chamando os alunos. Por quê? Porque são áreas que têm como essência o trabalho com o conflito. Então, como o Mediajur traz essa visão diferenciada, esses cursos são fundamentais, né? O direito não pode dar conta sozinho para resolver todos os conflitos. Então, a gente sabe da importância dessa interação, dessa interdisciplinaridade, e é por isso, então, que nós sempre temos aí toda essa equipe interdisciplinar. Professor, e quem precisar de ajuda ou quiser entrar em contato com o Mediajur, tem um telefone, alguma página na rede social? Como é que a pessoa pode proceder? Isso, nós temos o nosso Instagram, né? A gente faz postagens diárias lá e também, né, as pessoas da comunidade que queiram algum tipo de auxílio também podem nos procurar, mandando algum direct lá pelo Instagram que a gente responde. Então, a gente atualiza todos os dias com várias postagens. Como a gente não está atendendo presencialmente na nossa sede, né, fica um pouco complicado nos procurar por lá. Mas, por meio do nosso Instagram ou da nossa página no Facebook, penso que no momento esse é o caminho mais fácil para chegar até nós. E aí, com certeza, a gente leva essa resposta e tenta organizar a melhor forma ali para auxiliar. Tá certo. Então, fica a dica, professora. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Universidade Aberta, agradece o depoimento do Matheus também e parabeniza vocês pelo trabalho que vem sendo realizado, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, não é? Quando essa cultura da paz e da comunicação não violenta se faz ainda mais importante. Muito obrigada, professora, e até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. E se você gostou do nosso programa, pode assistir de novo na íntegra pelo nosso canal no YouTube. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre mais um projeto de pesquisa ou extensão aqui da UPF que, de alguma forma, vem ajudando a comunidade durante este difícil período de pandemia. Eu espero você. Até lá!